Ribeirão Vista de Cima. Oferecimento: Prefeitura de Ribeirão Preto. Apoio Brasil Salomão. brasilsalomão.com.br. Mialik. Tudo gostoso como a vida deve ser. Painel. Sua marca aparece muito mais. Prever Campos Elíseos. Carinho, respeito e dedicação ao alcance de todos. Tintas e texturas Magicor. A magia das cores. Grand Stay. A reinvenção do rodízio. Cicobi Cooperac. Há 20 anos transformando sua vida financeira. Olá, amigos e amigas. Quem já viajou de avião, possivelmente já teve a sensação que eu vou descrever agora. Você olha pela janelinha e vê lá embaixo um conjunto de casas e prédios e fica se perguntando: que cidade é aquela? Quantas pessoas moram ali? Como será viver nesse lugar? É a curiosidade para saber um pouco mais sobre aquela comunidade. E é sobre isso o programa especial em homenagem aos 170 anos da nossa cidade. Embarque com a gente nesse sobrevoo que vai mostrar Ribeirão Vista de Cima. Vista assim do alto, a cidade não parece um céu no chão. Ostenta os seus encantos, sim, e eles são muitos, cativantes, motivos de muito orgulho dos ribeirão-pretanos. Neste programa especial vamos mostrar a cidade vista dos céus, por vários ângulos, de uma forma que ela comumente não é vista, de cima. A partir dessa razoável distância, percebemos duas concentrações de edifícios elevados. Num primeiro plano, percebemos o centro histórico, onde tudo começou desde meados do século XIX. A outra concentração que se mostra à direita deveu-se a uma transformação urbana ocorrida nas últimas 5 décadas, que projetou a cidade em direção à região sul. A rodovia que ligava o núcleo urbano principal em direção a Bonfim Paulista transformou-se numa avenida. Dezenas de condomínios de alto padrão vieram a formar o que os geógrafos denominam de conurbação, fato que explica a emenda que ocorre entre duas ou mais aglomerações urbanas, e já se aproxima de Cravinhos. Anuncia-se a metrópole, palavra que significa cidade-mãe. Em 2016 foi criada a região metropolitana de Ribeirão Preto pela Lei Complementar 1290, com o objetivo de integrar o planejamento urbano, os serviços de saúde, transporte e desenvolvimento econômico, composta por 34 municípios paulistas. Um primeiro passo seria o de levantar todas as potencialidades, fossem elas ambientais, por exemplo, o da utilização de seus recursos hídricos, das potencialidades econômicas e de outras atividades sociais e culturais. Como tudo isso está ligado numa dimensão futura, tratemos então das potencialidades no presente da nossa aniversariante, sempre nos referindo a condicionalidades de seu passado que o explica. Façamos então essa fascinante viagem aérea cobrindo o tempo e o espaço. O brilhante geógrafo brasileiro, o professor Milton Santos, afirmou que as cidades modernas criaram novas centralidades. O advento de grandes centros comerciais as explicam, desde as galerias francesas e italianas, Lafayette em Paris, Victoria Emanuele em Milão, os departamentos de compras ingleses, como as lojas Harrods em Londres, que assim as define Omnia Omnibus Ubiqui, que quer dizer todas as coisas para todas as pessoas, em todo lugar. Os mais recentes são os shopping centers, de origem norte-americana.
Ribeirão Preto também viveu e ainda vive esse processo. A instalação do Ribeirão Shopping em 1981 o comprova. Hoje, podemos observar claramente que o centro histórico foi se degradando e uma nova centralidade se impôs. O grande bloco central ganhou uma rival na Zona Sul. À distância, pode-se divisar os dois. O de edificações mais antigas no centro da cidade e o outro mais moderno ao sul. Grandes prédios ao lado de dezenas de condomínios horizontais. Uma nova cidade surgiu e se assemelha às modernas cidades americanas e canadenses. Não é apenas a revelação de um contraste, é mais uma nova configuração da cidade. A urbanização antiga ganhou uma expansão atualizada. Uma nova concepção deve ser pensada para que elas se completem e se complementem, já que o novo não deve abolir o antigo. Aliás, deve harmonizar-se com ele. Para que isso aconteça, é acima de tudo necessário que o antigo centro histórico seja restaurado e revitalizado. Só assim, as antigas e as novas belezas urbanísticas e arquitetônicas comporão uma nova cidade, onde as inovações se harmonizam com um passado que celebre permanentemente a sua memória. Quer dizer, que respeita sua gloriosa história. O centro também deve ter todas as coisas para todas as pessoas em todo lugar. Daqui do Mirante do Bosque, temos essa visão imponente de onde tudo começou. O quadrilátero central, formado pelas avenidas Jerônimo Gonçalves, Francisco Junqueira, 9 de Julho e Independência. Essa área corresponde às doações feitas por grandes proprietários de terras que a doaram à Igreja Católica. Era uma das formas possíveis de legitimar a posse da terra, numa conjunção de interesses entre proprietários, comerciantes e o favor da bênção religiosa, numa época em que a Igreja era ligada ao Estado brasileiro sob o patrocínio de São Sebastião. É por isso que é cobrada uma taxa, o laudêmio, sobre toda transação imobiliária realizada nesse quadrilátero em favor dessa poderosa instituição religiosa. O Marco Zero corresponde à área que fica entre os atuais Museus de Arte e o Palácio Rio Branco, a área pegada à praça mais importante, a 15 de novembro. Essa praça imponente era cercada por casarões que abrigavam os membros da elite cafeeira. Casas e lojas de comércio dos quais restam poucos exemplos, uma vez que a pulsão destruidora varreu-os da memória, dando lugar a modernosos edifícios. Um exemplo pungente, ao lado oposto do Pedro II, havia outro teatro, o Carlos Gomes, que foi demolido em meados dos anos de 1940, que revelou uma atitude intempestiva e totalmente injustificada. No final dos anos de 1920, uma importante cervejaria irá investir na construção do quarteirão que ainda leva o seu nome, Paulista. Essas edificações, o antigo Central Hotel, onde hoje é o Centro Cultural Palace, o magnífico Teatro Pedro II e o edifício Meira Júnior formam o conjunto arquitetônico emblemático da nossa cidade. O nosso cartão postal, a face universalizada de Ribeirão Preto, o Quarteirão Paulista. Quantas histórias ele guarda? Você já imaginou se fosse possível deixar uma câmera gravando a cidade do alto, de um ponto fixo, durante os últimos 50 anos? E depois acelerar essa imagem de meio século numa velocidade estonteante? O resultado, certamente, seria uma cidade em movimento, se deslocando e, por que não, caminhando de um lado para o outro.
Por volta de 1980, o eixo de expansão urbana se projeta pela região sul. A instalação do Ribeirão Shopping criou uma nova centralidade. Permitiu a implantação de novas avenidas num processo de verticalização vertiginoso, além de alterar o padrão urbano com a proliferação de condomínios horizontais que vieram a preencher o vazio urbano em direção ao distrito de Bonfim Paulista. O antigo ajuntamento, que levava o nome de Gaturamo, uma região outrora rica pela cultura do café, graças aos seus fertilíssimos solos. Os apreciados latossolos vermelhos que os imigrantes italianos denominaram de Terra Rossa. A rodovia José Fregonese, que liga a cidade ao distrito, hoje pode ser considerada uma avenida conectando os dois núcleos urbanos. Os luxuosos condomínios que a margeiam lembram os subúrbios de cidades norte-americanas e estadunidenses ou canadenses, ostentando uma prosperidade manifesta. O primeiro bairro que surgiu fora do quadrilátero central foi o da Vila Tibério, nos anos finais do século XIX, seguido do enorme núcleo colonial Antônio Prado, que viria dar origem aos imensos bairros do Barracão, hoje Ipiranga, e do maior deles, os Campos Elíseos. Foram pensados para acolher levas e levas de imigrantes que então chegaram para a lida do cultivo do café. Eram portugueses, espanhóis, mas na sua grande maioria de italianos, expulsos pela crise gerada pela unificação da Itália. Nos primeiros anos do século XX, eles chegaram a constituir mais da metade da população. Todos atraídos pela enorme riqueza gerada pela agricultura, nas décadas que Ribeirão Preto se tornou a capital mundial do café nas primeiras 3 décadas do século XX. A agricultura mudou nas décadas seguintes. Ao invés do café, outras culturas foram desenvolvidas, como a do algodão e a do domínio introverso e ainda dominante da cana-de-açúcar. As atividades urbanas, pouco a pouco, irão predominar, seja pela industrialização, seja pela nova condição de cidade-empório, como um vasto crescimento da atividade comercial e de serviços. A cidade se torna um forte polo de atração. Nos últimos 60 anos, surgem dezenas de bairros formados por conjuntos habitacionais populares, o que fez a cidade se espraiar pelas regiões Norte, Oeste e Leste, tornando-se uma das maiores do estado de São Paulo. Aqui, a gente nasce, trabalha e cresce junto. O Sicoob Cooperac é uma cooperativa financeira que nasceu em Ribeirão Preto. São 8 agências presentes em 5 cidades, sempre perto de você. Soluções completas para pessoas físicas, empresas e produtores rurais em todas as fases da vida financeira. Aqui, o resultado volta para quem coopera. Sicoob Cooperac. Há 20 anos, transformando sua vida financeira de verdade. Ribeirão Vista de Cima. Oferecimento: Prefeitura de Ribeirão Preto. Apoio: Brasil Salomão. brasilsalomão.com.br. Mialik.
Tudo gostoso como a vida deve ser. Painel, sua marca aparece muito mais. Prever Campos Elíseos. Carinho, respeito e dedicação ao alcance de todos. Tintas e texturas Magicor. A magia das cores. Grand Stay. A reinvenção do rodízio. Sicoob Cooperac. Há 20 anos transformando sua vida financeira. No sobrevoo que vamos mostrar agora, você vai ver a importância e a grandeza do ensino superior na cidade. E tudo isso visto bem de cima. Uma cidade que teve base rural em 2/3 da sua história, viveu uma mudança estrutural nos últimos 70 dos 170 anos. O marco dessa transformação foi, sem qualquer sombra de dúvida, a instalação da Universidade de São Paulo e de seu Hospital das Clínicas em 1952. A antiga economia primária vai sendo substituída pelo setor terciário. Curiosamente, a atividade industrial foi mais importante no início do século XX do que hoje. Será o comércio que moldará um novo perfil. Ribeirão transforma-se, a exemplo de outras cidades aglomeradas do Brasil, em uma cidade empório, quer dizer, uma de suas funções urbanas passa a ser a de um centro de distribuição de mercadorias, ampliando seu eixo de influência em 250 quilômetros à sua volta, abrangendo a região nordeste de São Paulo. O grande trunfo, no entanto, vai ser das áreas de saúde e de educação. O campus da USP condensa as duas vocações como centro de cura e de ensino, oferecendo 1.300 vagas de ensino superior em 24 cursos em 9 unidades de prestígio reconhecido. O Hospital das Clínicas granjeou tamanha influência acadêmica, científica e cultural que estendeu a sua influência pelo país e é reconhecido internacionalmente pela sua qualificação. Há que se destacar outras unidades de ensino superior privadas que atraem muitos milhares de alunos de todo o país, e uma densa rede de outros níveis de ensino respondem pela nova admiração e prestígio que a cidade desfruta. Embora sedie a maior feira agropecuária e de negócios do país, a AgriShow, esse setor não responde mais do que 6% da economia local, sendo os serviços representados pelo comércio, pela movimentação financeira e as dezenas de unidades educacionais e de saúde respondem por 94%. Os rios e cursos d'água que fazem parte da nossa geografia estão na ponta da língua. Somos vizinhos do Rio Pardo. O Retiro Saudoso é aquele da Avenida Francisco Junqueira. O Ribeirão Preto passa na rodoviária. Agora é a vez do Córrego do Tanquinho.
O anúncio da viabilidade econômica financeira pelo governo federal da construção da maior obra pública da história da cidade soou como uma epifania. Sabe-se que será uma obra caríssima, acima do R$ 1 bilhão. Toda solução, sabemos, tem o seu custo. Junte-se a ele o seu risco. Há mais de 50 anos, ele é um sonho. A nossa atenção especial não vai apenas na medida da grandiosidade da obra. Vai além. Tendo o nome já consagrado da Avenida do Tanquinho, na verdade, poderá conter muitos e diversos nomes. Em alguns pedaços, ele já os tem. O seu nome genérico vem das antigas, dos tempos das lavadeiras que ocupavam vários pontos de suas margens. Ela poderá premiar as melhores ideias urbanísticas e ambientais. Proteção da mata ciliar. É exatamente isso. As árvores que ficam nas margens dos rios são como cílios que protegem os nossos olhos. Se ela for preservada em faixas adequadas, haverá a garantia que não teremos enchentes ruinosas. Serão necessárias áreas de contenção das águas, que funcionarão como áreas de inundações em épocas chuvosas e parques públicos em épocas de estio. Em algumas situações peculiares do relevo, será conveniente que se ergam pontes e viadutos, sobretudo para proteger ao máximo a vegetação. Toda essa vasta área é ainda protegida porque não é vista, mas representa um corredor que tem a máxima importância no nosso microclima. É um dos nossos grandes patrimônios. Prefeito, quando você vem voltando para Ribeirão Preto de avião e olha pela janelinha a cidade lá de baixo, que cidade o prefeito vê? Olha, a gente está agora aqui no Mirante, do Jardim Japonês, e aqui nós estamos numa altura de 45 metros aqui do ponto mais baixo, e dá para ter uma vista um pouco daqui da cidade. Quando a gente anda de avião também passa por essa linda cidade que é Ribeirão Preto. Primeiro que me passa um filme na cabeça, Chico, um filme de uma história que eu construí em Ribeirão Preto, e agora chego ao cargo de prefeito da cidade, que é o cargo mais bonito que tem dentro de uma cidade. Alguns cargos são bonitos, o juiz de uma cidade é um cargo bonito, os vereadores são muito representativos, mas o cargo de prefeito é aquela única pessoa que tem a prerrogativa de ditar o presente e, de certo modo, os caminhos do futuro. Ribeirão Preto é uma cidade que tem um potencial incrível. E quando a gente passa por cima de Ribeirão, ou por avião, ou aqui olhando do Jardim Japonês, do Mirante, essa cidade maravilhosa, a gente vê o quanto de potencial que Ribeirão tem. E o prefeito vê uma cidade lá assim, homogênea, uniforme, ou ela ainda tem desigualdades a serem resolvidas? É uma cidade que tem desigualdades, assim como qualquer cidade do porte de Ribeirão Preto hoje no Brasil. Ribeirão é uma cidade que vem se destacando muito pelo acolhimento às pessoas. Desde que eu me tornei prefeito de Ribeirão Preto, eu sempre tenho dito que o poder público não é uma ficção, a prefeitura não é uma ficção, é a realidade na vida das pessoas. E a proximidade do prefeito com as pessoas tem que ser a tônica. As pessoas têm que enxergar no prefeito aquela pessoa que vai conduzir a tua cidade, mas de forma próxima, ouvindo as pessoas. Ribeirão Preto ficou numa posição muito importante, Chico, no Índice de Progresso Social, o IPS. Para se ter uma ideia, nós somos a cidade hoje, é para se orgulhar, do Brasil com maior nível de qualidade de vida, com cidades acima de 500 mil habitantes, exceto capitais. Se você incluir as capitais, nós estamos apenas atrás de Curitiba. Então, é Ribeirão Preto. Alguém pode falar, mas prefeito, não, aqui tem problemas no meu bairro, nós temos uma UPA que às vezes demora um pouquinho, mas é natural.
É uma cidade muito grande, com muitas demandas. O que é que eu tenho feito como prefeito? Eu tenho tentado minimizar essa distância, esse hiato entre as regiões. Como é que se faz isso? Inaugurando UPA nova, a gente vai inaugurar a UPA do centro, voltar a funcionar. Inauguramos a UPA do Ribeirão Verde. Nós vamos fazer uma UPA nova na região que é dita como o sul da cidade, Vila Virgínia, Parque, Ribeirão Preto. É a gente oferecendo serviços públicos de maior qualidade, é olhando para a educação, sabendo que tem dificuldade, que tem desafio, mas tentando fazer ao máximo com que o professor tenha tranquilidade, paz, para poder cuidar das crianças. Essa diminuição da diferença tem que ser a missão do prefeito. Fácil não é? Ribeirão Preto é uma cidade grande. Se você for a qualquer cidade do Porto de Ribeirão, Sorocaba, Santos, cidades do sul, Porto Alegre, que é a capital de estado, Curitiba, que está à frente de Ribeirão, mas estamos logo atrás, toda a cidade tem problema, morador em situação de rua, tem situação que é desafiadora. E a missão do prefeito é estar próximo para poder sentir o problema e, com equipe técnica, buscar a solução. Prefeito, vamos fazer uma projeção do futuro aí. Daqui a 30 anos, Ribeirão vai estar fazendo 200 anos, 2 séculos, Só, né? É verdade. O prefeito vai estar lá com seus 70 anos, quando estiver sobrevoando essa cidade. Que Ribeirão Preto que o prefeito vai querer ver daqui a 30 anos? Chico, eu quero ver uma cidade mais tecnológica. Por que mais tecnológica? Ribeirão Preto parou no tempo, eu falo em termos de gestão pública. Se você pegar os softwares da prefeitura, a capacidade que a prefeitura tem de dialogar com as pessoas por aplicativos, isso está muito aquém daquilo que poderia acontecer. Eu estou agora com uma secretaria que é responsável pelo governo digital, que eu tenho a convicção que vai ser a tônica do futuro. Estou muito feliz porque nesses primeiros meses de governo, 1 ano e pouquinho à frente da prefeitura, nós conseguimos certificações importantes. Ribeirão voltou a ser classificada pelo Tribunal de Contas do Estado como cidade transparente. Graças a dados de 2025, isso tem muito a ver com a criação da pasta de governo digital, para dar transparência total às contas públicas, aquilo que você paga de impostos, mas tem que ser uma cidade que vai ser conectada. A gente está trazendo para Ribeirão Preto monitoramento por câmeras, inteligência artificial, ao estilo como é o Smart Sampa, porque assim, Chico, a gente consegue cada vez mais dar segurança para as pessoas. Estamos em fase final de tratativas de um grande aplicativo que vai abarcar todos os serviços públicos de Ribeirão. É impensável que a cidade não tenha isso ainda. O cidadão tem que ver um buraco, ele tem que se comunicar com a prefeitura em tempo real. Hoje nós temos 156, que é um telefone, tudo bem, funciona, mas tem precariedades. Hoje é tempo real. É o cidadão plugado, o cidadão conectado. E com isso também geração de empregos. Muito feliz, 2025, nós tivemos 155 mil admissões em empregos em Ribeirão Preto. Batemos o recorde da série histórica em que Ribeirão é testada. Isso graças a muitas medidas. Entre elas, nós fizemos algo simples. O Emprega Ribeirão. Eu consegui fazer no ano passado mais de 16 mil vagas de emprego serem ocupadas apenas ligando o empresário que é o trabalhador com a mão de obra e a qualificação. A prefeitura agiu como catalisadora e conseguiu gerar emprego. Então, essa cidade, pela tecnologia, usando a internet, usando a proximidade com as pessoas, e estar próximo significa ser tecnológico. Prefeito, eu te convido agora para ver um pouquinho mais da cidade, lá do alto, lá de cima. Bora. Com o texto do professor Gilberto Abreu. Vamos acompanhar? Legal. A cidade que vemos encobre a cidade anterior, que por sua vez recobriu a que existia. São como camadas de memórias,
desfeitas umas, desfiguradas outras e as que teimam em permanecer. Num esforço de imaginação, podemos recuperar a pequena vila, esquadrejada em ruas sem calçamento, tomada pela poeira avermelhada, ou então enlameadas pelas chuvas devastadoras daqueles tempos distantes. Depois, como num jogo de armar, acrescentaram-se novas partes. Nelas, pedaço por pedaço, foi composto um desenho mágico em direção a todos os lados e para o alto. Alguns horizontes se descobriram, outros foram encobertos. De há muito deixou de ser o lugar onde todos se conheciam e sabiam uns da vida dos outros e os outros da vida de uns. Nós outros de muitos. Os ribeirão-pretenses, os ribeirão-preteiros, os ribeironenses. Nós, os ribeirão-pretanos. O destino traçou linhas pelo mundo afora, fazendo assim com que tantas vidas se encontrassem justo no paralelo 21, que imaginariamente passa por aqui. Gente vinda de todos os lugares, de todas as partes, de Europa, América, Fricásias. Tendo faces, cores e jeitos diferentes, a nossa gente plural criou a sua peculiar maneira de ser, contraditória, mas verdadeira em seu provincianismo cosmopolita, coisa que só o calor pode fazer. Com seus indicadores econômicos e sociais, Ribeirão Preto se coloca entre as principais cidades do estado de São Paulo e, consequentemente, do Brasil. Afora as capitais, é uma das cidades mais referidas do país, pelo que já representou e pelo que representa. Moderna, vibrante, hospitaleira. Parabéns, Ribeirão Preto, pelos seus 170 anos. Parabéns! Ribeirão Vista de Cima. Oferecimento: Prefeitura de Ribeirão Preto. Apoio: Brasil Salomão. brasilsalomão.com.br. Mialik. Tudo gostoso como a vida deve ser. Painil. Sua marca aparece muito mais. Prever Campos Elíseos. Carinho, respeito e dedicação ao alcance de todos. Tintas e texturas Magicor. A magia das cores. Gran Stay. A reinvenção do rodízio. Cicobi Cooperac. Há 20 anos transformando sua vida financeira.